Vamos falar um pouco sobre o retorno da Fórmula 1 depois das férias de verão. Temos o GP da Holanda neste final de semana, GP que o Max Verstappen ganhou nos últimos 3 anos. Ele tem aí a chance de vencer pela 4ª vez, quem sabe igualar aí o recorde de vitórias no GP da Holanda. Mas a Red Bull ela enfrenta um dilema. Vou contar um pouco aqui no resumo do que aconteceu esse ano com a Red Bull. A Red Bull ela vem de um ano passado de domínio total. Ela venceu praticamente 21 de 22 corridas do ano, 19 só com Verstappen, 2 com Pérez. Ela vem de um ano dominante, começou a temporada de 24 deste ano também dominando, ganhou 4 dos 5 primeiros GPs, porém, a partir do GP de Miami, ela deu uma queda de desempenho aí no carro, tanto o Verstappen quanto o Pérez diminuíram muito aí o seu desempenho na Red Bull e não se sabia por quê. Ainda não se sabe, na verdade. Mas a notícia que saiu recentemente é o seguinte: tem 2 pontos. Primeiro, a questão dos freios assimétricos. O que aconteceu? Você vai lembrar que no GP da Austrália, o Max Verstappen teve problemas nos freios, teve um superaquecimento ali e ele teve que abandonar a corrida por problemas nos freios. Aquilo ali causou uma certa estranheza da FIA e a FIA foi dar uma investigada ali. E parece, pelo que a imprensa está dizendo, descobriu-se uma válvula entre os freios traseiros, uma válvula que ela é inercial, ou seja, quando o carro vira para esquerda, a válvula, né, ela fecha um pouquinho o tubo para a direita e aí acaba o quê? Conseguindo levar mais pressão ou menos pressão do fluido de freio para as pinças, diferente a roda interna com a roda externa. Essa válvula assimétrica, claro, ela não é proibida, não era claramente proibida no regulamento. E dizem que a FIA identificou essa válvula no carro da Red Bull e pediu para que tirasse do carro a partir do GP de Miami. Coincidentemente, a partir de Miami foi quando a Red Bull passou a ter um desempenho pior na temporada. Todo mundo ficou meio ressabiado aí de olho. Logo depois, em julho, a FIA redigiu melhor o texto do regulamento que fala sobre isso, dizendo que são proibidas válvulas assimétricas, ou seja, uma frenagem diferente entre rodas do mesmo eixo. Então, entre a roda direita e esquerda é proibido que haja pressão de freios diferente. É possível que se tenha pressão de freios diferentes entre o eixo traseiro e o eixo dianteiro? Sim, aí sim, entre o eixo dianteiro e o traseiro. Porém, entre rodas do mesmo eixo, não. Todos esses fatos, lembrando, problema de freio do Verstappen na Austrália. Logo em seguida, a FIA pede para que isso seja retirado do carro. A partir de Miami, a Red Bull tem um desempenho pior. Logo em seguida, em julho, 31 de julho, a FIA redige melhor o regulamento, proibindo esse tipo de assistência, desse tipo de peça, né, que faça essa assistência aí de forma mecânica e hidráulica. Interessante. Estima-se que uma das grandes vantagens que a Red Bull tinha até então era realmente essa frenagem assimétrica. Por quê? O carro, na hora que ele entra numa curva, por exemplo, para a esquerda, tem a roda interna, que é a curva para a esquerda. Então a roda interna, a roda esquerda, se ela frear um pouco mais do que a externa, teoricamente ela vai travar o carro e vai fazer com que a roda externa rodopeie um pouquinho, assim como um peão, auxiliando o carro a entrar na curva. Além disso, como essa seria a frenagem ideal, a roda externa ela não vai frear tanto, então não vai ter um desgaste muito grande de pneus nessa roda. Mas um desgaste em uma freada não é nada, né? É sim. Por que que é? Porque imagina num circuito com 16 curvas e você tem ali, pelo menos metade delas você tem uma frenagem. 8 frenagens por volta. Imagina se você tem uma economia de pneus na roda externa 8 vezes por volta em 50 voltas. 400 frenagens, 400 desgastes menores na roda externa por volta. Isso aí faz com que o carro, né, consiga gerenciar melhor o consumo de pneus. Há um menor consumo e com isso uma maior estabilidade no desempenho ao longo de um stint. Realmente é uma vantagem grande. O ponto forte da Red Bull, tanto ano passado quanto neste ano, foi exatamente esse. O ritmo de corrida muito forte, que os outros não tinham. Este ano, ela começou a perder essa vantagem em relação à própria McLaren. E a McLaren passou a ter esse ritmo mais forte de corrida do que a própria Red Bull. Tudo isso leva a crer que possivelmente a Red Bull estava utilizando essa válvula assimétrica. Não era irregular, ela realmente era regular porque o regulamento não a proibia especificamente, e a partir de julho, sim, se usar, será irregular. Mas eu falei sobre a saga da Red Bull, porque além desse problema da válvula assimétrica, que é só uma especulação que ela estivesse usando, temos os problemas recorrentes, né? Acho que dentre eles o principal, que o pessoal não fala muito, é o seguinte: o túnel de vento da Red Bull, acredite se quiser, a equipe dominante do grid ela tem um túnel de vento mais antigo da Fórmula 1. Exatamente.
é um túnel de vento usado na Segunda Guerra Mundial. Porém, ela faz o diabo, né, com esse túnel de vento. Na verdade, acredita-se muito a experiência do Adrian Newey. Mas o túnel de vento da Red Bull é um túnel de vento muito antigo. Então você vê que muitas equipes não conseguem uma boa correlação entre túnel de vento e a realidade e o carro, né, em si na pista. Imagina a Red Bull, que tem o túnel de vento mais antigo de todas as 10 equipes lá, é ela que tem o mais antigo. Tudo isso impacta, né? Então estou dizendo assim, a retirada eventual do freio assimétrico, mas eles terem um túnel de vento muito antigo, mas as restrições que eles precisam cumprir agora de utilização desse túnel de vento por ser a equipe campeã mundial, ajuda a atrapalhar um pouquinho a saga negativa aí da Red Bull. Além disso, você deve lembrar que no início da temporada houve lá um escândalo do Christian Horner, que teria assediado uma funcionária da Red Bull e ela entrou com um processo interno e tal. Tudo isso desgastou bastante a imagem da equipe entre os seus colaboradores. Alguns profissionais não estavam muito satisfeitos com isso, como foi o caso do Newey, e começaram a pensar em uma debandada. A Newey acabou anunciando sua saída logo em seguida. Acho que é o nome mais forte, o maior impacto que tem em pessoal, em saída de pessoal. Mas lembrando, em 2022 também o Bob Marshall, ele saiu, ele era um engenheiro-chefe da Red Bull. Ele tinha ali muitos detalhes sobre a engenharia, sobre o carro, sobre os detalhes técnicos do carro. Ele foi para a McLaren em 2022 e o trabalho dele a gente está vendo na prática já surtir efeito nessa temporada. Começou com o Rob Marshall, depois tivemos aí a saída do Dan Fellows, né? Dan Fellows, que era o chefe de aerodinâmica da Red Bull, ele foi para Aston Martin. E vimos também como ano passado, no início do ano passado, Fernando Alonso conseguiu lá uma sequência maravilhosa de pódios no início da temporada. Depois a Aston Martin acabou pecando um pouco no desenvolvimento do carro, aerodinâmico do carro, durante a temporada. Mas foi um carro muito forte do início ao fim, a Aston Martin, muito em função provavelmente do Dan Fellows, que saiu da Red Bull e foi para lá. Então assim, tivemos saída de duas pessoas muito importantes aí nos últimos anos. Este ano foi divulgado que o Lee Stevenson, ele que é o chefe dos mecânicos, Lee Stevenson, ou seja, o mecânico-chefe é aquele mecânico que era o melhor mecânico, foi promovido, tem a autoridade sobre a equipe dos mecânicos, e o pit stop normalmente é muito responsabilidade desse cara, né, que é o chefe dos mecânicos. Não só pit stop, mas como reparo rápido no carro no fim de semana de corrida. Muitas vezes o piloto bate em um treino livre ou no treino que antecede o treino classificatório, ou no próprio treino classificatório, e a equipe precisa remontar o carro com as peças sobressalentes rapidamente para que o piloto não perca nenhuma sessão oficial e nem a corrida. E o Lee Stevenson era o melhor, até porque a Red Bull tem ano após ano os recordes de tempo no pit stops, fazem os pit stops mais rápidos da Fórmula 1. O Lee Stevenson, ele saiu da Red Bull e foi para a Sauber, quer dizer, ele anunciou isso e deve ir ano que vem para a Sauber, a Stake Sauber, que é a Sauber que vai se tornar Audi. É uma grande perda aí também na parte de execução de corrida, né, vamos falar da engenharia de corrida da Red Bull. Isso aí vai fazer uma grande falta também. Depois tivemos quem mais? O próprio Adrian Newey, e depois do Adrian Newey, não parou por aí, ó. Eu já falei 4 nomes sêniores, agora o 5º nome sênior foi o Jonathan Whitley. Jonathan Whitley, ele é ainda, né, o diretor desportivo da Red Bull, aquele cara que é o responsável pela parte desportiva, não pela parte técnica do carro, mas sobre as estratégias, todo um fim de semana de corrida, toda a parte desportiva regulamentar também da equipe. Ele fica ali no pit wall durante uma prova. E ele anunciou também que vai sair, junto lá com o Lee Stevenson, vai lá para Audi, vai para Stake Sauber atualmente e em seguida virará Audi. É uma outra grande perda. Então falamos aí 5 grandes nomes sêniores da Red Bull saindo. Lembre-se, o túnel de vento antigo, mas o problema dos freios assimétricos, se realmente for a Red Bull, também vai impactar bastante. Tudo isso leva a crer que o GP da Holanda deste final de semana vai ser muito difícil para a Red Bull, muito difícil, contando todos esses pormenores. E ainda tem o pai do Max Verstappen enchendo a cabeça ali na equipe para que o Max saia e vá para a Mercedes. A pressão é muito grande, combinando a isso, o Pérez que é o segundo piloto da equipe, não tem rendido bem, não tem pontuado decentemente para o campeonato de construtores e vai fazer com que a equipe eventualmente possa perder o campeonato de construtores
por conta do desempenho ruim do Sérgio Pérez. Então, toda essa pressão está na cabeça do Christian Horner e de toda a equipe, menos nomes seniors, né, para poder ajudar ali a manter a equipe no topo. É o que todo mundo desejava e rezou nos últimos anos. É o quê? Que a equipe Red Bull não tivesse esse domínio, né? Esse domínio por muitos anos, como foi da Mercedes, que foi de 14 a 21, que a Red Bull não tivesse um domínio desse tipo, que as outras equipes conseguissem chegar nisso. Falando do Christian Horner, sobre esse assunto, ele declarou o seguinte, que a saída desses nomes seniors até não é tão problemática. Por quê? Porque a Red Bull ela sempre teve essa cultura de formar os próprios grandes nomes da equipe. Isso era uma diretriz do dono da Red Bull, o Dietrich Mateschitz. Ele dizia isso. Eu não quero contratar logo um piloto estrela. Eu quero formar os pilotos estrelas na nossa equipe. Então ele comprou a Minardi e transformou em Toro Rosso, que seria a equipe escola da Red Bull, para formar grandes nomes e levar para a equipe principal. E assim foi. Até hoje é assim, né? Tem sido assim. A única exceção, creio que foi o Sérgio Pérez, que veio já um grande nome na época, que veio por conta dessa linha, né, de produção de novos pilotos, não ter na época, naquele ano, um nome assim bem maduro para poder entrar na equipe Red Bull ao lado do Verstappen. O dono da Red Bull ele sempre pensou dessa forma, de criar os grandes nomes não só como pilotos, mas também na engenharia. Claro, tinha Adrian Newey, tinha, só que ele se preocupou em formar pupilos, né, discípulos do Adrian Newey dentro da própria equipe, para que quando um grande nome sai, outro assume. Dessa forma, há uma economia muito grande de dinheiro, porque você imagina, a Ferrari historicamente é o contrário, ela sempre contrata o melhor do mercado. Ela contrata Schumacher, Jean Todt, Ross Brown, né, da Benetton, que tinha sido campeão, eles contratam os melhores, né, do mercado. Dificilmente eles têm tem exceções como o Leclerc, que sim, ele vem da Academia de Jovens Pilotos, mas eles sempre contrataram grandes nomes, Kimi Raikkonen, o Rubens Barrichello, nomes já tarimbados, e fica meio caro, né, fazer isso. Já a Red Bull não, os primeiros anos de Red Bull, de Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel e o próprio Max Verstappen foram muito baratos. Esses pilotos começaram na Red Bull ganhando $1 milhão, que é barato para eles, né? 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. É uma forma de você economizar e ter grandes talentos aí. E a Red Bull acabou formando esses grandes nomes para todo o grid. Segundo o Horner, essa cultura de criar os seus talentos, tanto de pilotos quanto da parte técnica, na própria equipe, faz com que ele não tenha preocupações com essa saída de 5 nomes sêniores. Segundo ele, sempre tem alguém para substituir em igualdade de condições e a um custo mais baixo, porque o grande nome já ganha muito bem. Quando ele perde esse grande nome, o outro assume, não vai ganhar tanto quanto o outro estava ganhando. Então ele vai ter uma economia de dinheiro no orçamento, no teto orçamentário, que é muito importante para o desenvolvimento do carro. Enquanto outras equipes precisam gastar muito para retirar esses nomes da Red Bull, esse dinheiro que eles estão gastando nos nomes, vai faltar esse dinheiro para o desenvolvimento do carro do ano que vem. Segundo ele, é uma desvantagem inicial, mas se os nomes que ele tem ali no próprio quadro da Red Bull atual, que vão assumir os cargos, se assumirem direitinho, vai ficar muito mais barato e esse dinheiro adicional ele consegue investir em novas peças, em desenvolvimento do carro do próximo ano. Vamos ver se quem está certo, quem está errado, se a Red Bull se mantém no topo, mesmo com os nomes sênior saindo da equipe e entrando os seus substitutos.